E a família de vocês, tá bom? Voltem mais vezes, estão convidados. Nós vamos estudar a palavra do nosso Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Nós estamos fazendo uma exposição no livro de Josué e agora nós vamos então ler e trabalhar pedindo a ação do Senhor na leitura do capítulo 4 de Josué. Josué, capítulo 4, domingo retrasado, nós trabalhamos, nós trabalhamos o capítulo 3, nós falamos a respeito desse grande agir de Deus com o povo de Israel que estava vindo do deserto e Deus preparou uma ação extraordinária para que todos os israelitas vissem a manifestação poderosa de Deus. E esse povo viu o agir extraordinário de Deus, parando o curso do rio Jordão. Eles avançaram depois que os sacerdotes, com a arca da aliança, pisaram no rio, chegaram então depois, o texto diz que a água parou, e aqueles sacerdotes se colocaram no meio do leito do rio, e o povo atravessou o rio Jordão. Naquele momento o rio Jordão estava no período de cheia, e havia muita água, e era algo extraordinário. Eles ficaram alguns dias parados, até que o Senhor disse: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio do povo. E houve uma expectativa, e houve uma ação extraordinária de Deus nesse evento. O capítulo 4 vai trazer algo importantíssimo, relacionado a essa travessia, mas que nós vamos tirar uma lição que se aplica com o seguinte tema: o memorial da fé. Capítulo 4, acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolha 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite, e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão,
no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e essas pedras estão ali até o dia de hoje, até o dia que Josué aqui está narrando, que muito provável que tenha sido ele que escreveu este livro. Até aquele momento as pedras estavam lá. Verso 10, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram à vista de todo o povo. Até aqui, amados irmãos, depois nós vamos continuar, mantenha a sua Bíblia aberta. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Nós oramos ao Senhor que nesse momento ilumine o nosso coração, que a nossa mente, o nosso coração possa receber a tua palavra como terra boa, onde a semente, Senhor, a tua santa palavra possa germinar em nosso coração, em nossa vida. Que o Senhor possa ter, mais uma vez, misericórdia de nós, edifica-nos, renova-nos, Senhor, traga sobre o nosso coração renovo, traga sobre o nosso coração convicção de pecados, traga sobre o nosso coração tudo o que nós necessitamos à luz da tua santa palavra. É o que nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, falar de memorial num país tão distantes, de fatos marcantes, não porque os fatos não são marcantes, mas porque sim, nós temos um contexto cultural pouco apegado a memoriais. Isso tratando em termos de nação, né? Nós precisamos nos apegarmos mais a alguns memoriais ao longo da história. Mas falando sobre o povo de Deus, falando sobre esse povo que teme ao Senhor, nós temos uma lição muito interessante. Deus faz um pedido a Josué, dizendo: tire 12 pedras do meio e coloque do outro lado onde vocês vão chegar. Eles estavam atravessando do deserto para a terra prometida, Canaã. Eles iam ficar em Gilgal, uma cidade muito próxima já a Jericó, uma cidade grande, importante. E Deus pede que Moisés, ou melhor, que Josué, retire essas 12 pedras e coloque do outro lado. E vocês perceberam que essas pedras não eram pequenas, né? Cada um, representando uma tribo, colocava essa pedra no ombro e levava até o outro lado do rio, onde foi feito um monumento, uma pedra em cima da outra, um memorial. E também pediu para colocar 12 pedras aonde? Quem reparou? No leito do rio, onde os sacerdotes ficaram parados, esperando a travessia do povo. Coloque ali também, no leito do rio, 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Amados irmãos, por que Deus pediu isso? É uma questão intrigante. Nós notamos claramente que, à luz da palavra do Senhor, esses memoriais apontam para algo que o Senhor está desejoso que o povo não perca. Não perca do coração, não perca essa memória do que Deus acabava de fazer. Amados irmãos, Deus é um Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Amém? Mesmo o povo de Israel, mesmo esse povo hebreu que está peregrinando a chegar a Canaã, que Deus havia prometido, não via uma ação extraordinária como essa em qualquer momento. Nós podemos notar aqui, Deus deixando claro que o povo deveria guardar esse momento de maneira dedicada, empenhada na alma, no coração. Por quê? Porque são ações extraordinárias de Deus na história. Deus continua sendo o mesmo Deus, mas Ele não faz mais um rio parar para que 1 milhão de pessoas atravesse.
mas nós temos alguns ensinos importantes para nós nessa noite tirarmos por lição. Um primeiro aspecto que eu quero destacar: um memorial nasceu então dessa ação sobrenatural de Deus. Versículo 3: e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Amados irmãos, esse memorial era justamente para lembrar que eles ficaram 3 dias parados de frente àquele rio caudaloso. Um rio, quem já viu? Eu não consigo ter outra imagem na minha mente. A gente não tem detalhes, né, meus irmãos, naquele contexto da cheia do rio Jordão. Mas um rio bem assustador, bem cheio, é o Rio Madeira aqui no Brasil. Vocês já viram algumas cenas? Ele bem cheio. É um rio, por isso que já diz o nome, né? Ele arranca troncos de árvores. Eu fico imaginando Deus de maneira pedagógica. Fiquem aqui de frente ao rio, 3 dias, nós vimos isso no capítulo 3, e aguardem. Aquele rio, para aquela época, era intransponível, não tinha tecnologia, não tinha embarcação, e eles vendo que era aquilo para o homem impossível, mas para Deus, Deus realizou esse milagre extraordinário aos olhos do povo, para que eles jamais se esquecessem que eles passaram pés enxutos aquele rio. Esse Deus que abre rio, águas param, é o mesmo Deus que para o mar, para que o povo, abre o mar, para que o povo passe enxuto. É o mesmo Deus que criou os céus e a terra, e colocou a lua, as estrelas, e todos os luminares nos seus lugares. Mas o povo é como nós. Lembra daquele personagem do Nemo? Como que é a personagem que esquece rápido? A Dory. Todo mundo conhece a Dory, né? Nós somos um pouco Dory. Dory. Nós temos essa facilidade para nos esquecermos. Deus pede para que o povo, diante da incapacidade, da impossibilidade do homem agir, o povo se lembrasse, eles podem elevar os olhos para os montes. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E o meu socorro vem de quem? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós não cremos num Deus como o homem, que é fraco, variável, passivo de mudança, limitado, mas nós cremos num Deus poderoso, soberano, criador dos céus e da terra, criador do átomo, um Deus que tem o controle de todas as coisas. E diante disso, Deus pede: faça um memorial para manifestar a grandeza do Deus que vocês servem, para vocês perceberem o quanto o homem é incapaz, mas Deus é poderoso. Algo pedagógico. O memorial aqui é algo muito pedagógico. Deus está tirando uma lição para o povo, para que nunca se esquecessem. A palavra de Deus aponta, meus amados irmãos, para essa dedicação desses homens, desses pais. Versículo 6 diz assim: para que isso seja sinal entre vocês, e no futuro, quando quem? Os seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Amados irmãos, algo interessantíssimo. Então, um segundo aspecto: esse memorial tem uma preocupação
com as futuras gerações. Tem uma preocupação de ensinar o povo. Esse memorial, que foram 10 pedras tiradas do meio, do leito do rio, colocadas num local onde o povo teria acesso. As crianças cresceriam passando ali perguntando: pai, o que é isso? Aqui, meu filho, é onde a arca do Senhor, certa vez, ficou parado no leito do rio. Lá tem 12 pedras, não dá para ver, né? Porque está coberta de água. As águas pararam. E o povo de Deus, o povo do Senhor, nós atravessamos, os nossos pais atravessaram a pés enxuto, e Deus nos conduziu do deserto para a terra prometida. Interessante isso, amados irmãos, porque hoje nós vivemos um contexto onde pouco se destaca essa preocupação com as gerações. Se você pegar o livro de Deuteronômio, abre comigo rapidamente, Deuteronômio capítulo 6. Diz assim, verso 1, 1, 2. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra, em que vão entrar e preparando o povo. Verso 2. Para que, durante todos os dias da sua vida, vocês, quem? Os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, quem são? Os netos. Façam o quê? Temam o Senhor seu Deus, e guardem os seus estatutos e mandamentos que lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Amados irmãos, você pode ler depois em casa, Deuteronômio 6. Deus sempre preocupou-se em direcionar o povo a ter uma responsabilidade, encucar, transmitir a fé à nova geração, aos filhos. Isso, amado irmão, é papel de homem e de mulher que experimentou, conheceu o Deus Criador Todo-Poderoso. Não é para qualquer um. Ninguém vai dar o que não tem. É uma condição preliminar. Você conhece esse Deus? Você transmite. Você conhece o Deus da religião apenas? Talvez você não tenha tanto empenho assim em transmitir. Esse Deus é a razão da sua vida. Esse Deus é digno de louvor, de gratidão, porque Ele fez algo extraordinário na sua história. Eu creio que vai ter mais dedicação, vai ter mais preocupação em como transmitir à nova geração, aos filhos, aos netos, esse Deus que é poderoso e que se revela. Amados irmãos, nós temos aqui algo importantíssimo a observarmos. Deus está trazendo um ensino pedagógico para esse povo. Era para transmitir o que Deus fez, como Deus fez e por que Deus fez tudo isso. Havia propósito. O pai pegaria a criança e ensinaria: Deus nos tirou da servidão, Deus nos tirou do Egito, do deserto, e nos deu uma grande vitória. Chegamos à terra prometida passando a pés enxuto pelo rio Jordão. Você lembra da história de Raabe? Os homens de Jericó e também Raabe, que Deus teve misericórdia e alcançou ela com a graça da salvação, mudando a história de Raabe. Mas os homens daquela região, quando ouviram a respeito dos grandes feitos de quem? Do Deus de Israel, ficaram com o coração atemorizado, ficaram abalados, porque esse Deus todo-poderoso estava cada vez mais entregando aquela região ao seu povo, ao povo de Israel, ao povo hebreu. Amados irmãos, nós temos que lembrar, nós hoje não fazemos mais uso, até as pedras que foram colocadas,
por Josué, os 12 homens escolhidos pelas tribos, quando Josué escreveu, estavam lá. Mas praticamente 4 milênios aí, muito tempo. Elas não estão mais lá. Elas já se perderam. Elas já foram tiradas de lá. Mas esse Deus tão pedagógico, esse Deus tão preocupado em que nós transmitemos a palavra dele aos nossos filhos, entregou um outro memorial. E esse memorial está nas nossas mãos hoje. Esse memorial que relata que estes feitos são verdadeiros, são reais e foram feitas. Esses memoriais, tudo aquilo que nós podemos notar que já aconteceu, está relatado e registrado neste livro. Amados irmãos, você já ouviu falar da epopeia de Gilgamesh? É uma história tentando trazer de maneira que qual é a expressão que me fugiu aqui agora? É uma... Saci Pererê, como chama essa? Folclórica. Um contexto folclórico. Uma narrativa totalmente destituída de detalhes. Ela não se preocupa porque ela é criada de uma mente que não viu isso, mas criou-se uma história. Pega o relato aqui de Josué 3 e Josué 4. E diz o texto que Deus mandou fazer com que tirasse as pedras lá do meio do leito do rio. Diz que eles ficaram 3 dias esperando até que Deus agisse. Há relatos vívidos de que não é um folclore, não é uma narrativa fantasiosa, é uma descrição, uma narração de fatos que aconteceram há anos, milhares de anos atrás. Louvado seja o Senhor por isso. A palavra de Deus, ela é para nós um memorial que hoje nós devemos fazer uso. Se nós não nos recordarmos por meio das Escrituras, qual era o ensino das pedras? As pedras estão ali para que vocês vejam, meus filhos, que Deus é poderoso. Deus deixou a sua santa palavra para que você não se esqueça e você se esquece. Nós nos esquecemos. Você já pegou que seu coração fica meio abatido? De vez em quando ele fica assim meio fragilizado, ele fica entristecido. Tantas vezes você fica desanimado. Pode fazer uma leitura rápida. Perceba se você não está distante desse memorial que foi deixado para o seu e para o meu coração. Note, amado irmão, quanto mais nós nos afastamos desse memorial que temos nas mãos, mais nós ficamos distantes de que Deus já fez, de quem Ele é e do que Ele pode fazer, e isso abate o nosso coração. Só lembrando que a nação de Israel falhou neste plano de Deus. Estava na providência do Senhor, sim, mas se você abrir o seu livro, a sua Bíblia depois, esse livro santo, em Juízes primeiro, você vai ver que uma geração após já tinha se esquecido do que Deus tinha feito poucos anos, décadas atrás. Amados irmãos, essa relação de esquecimento do que Deus é, do que Ele já fez na nossa história, é muito sério. Essa situação, ela é muito aquilo que o nosso coração carrega. Nós tantas vezes somos displicentes, como se Deus não pode fazer, como se Deus está distante do nosso coração. A distância da palavra do Senhor. A Salmo 119, primeiro Salmo 19, 8, 19, 8, aqui na projeção para você ler comigo.
Vamos ler bem forte? Os preceitos... Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ninguém se distancia do Senhor com um amor intenso e transbordante na alma. Todos que se abatem, todos que ficam pelo caminho, todos que por um período se esfriam, é porque foi perdendo a alegria de caminhar com quem Deus é e os seus feitos registrados. Atente-se, cuidado, porque esse distanciamento pode afastar o seu coração e os seus olhos dessa grande doçura que é desfrutar da presença de Deus diariamente nas nossas vidas. Cuidado! Isso pode roubar de você essa alegria que hoje você está animado, empolgado, e de repente, daqui a um tempo, você vê frio, distante, indiferente aos grandes feitos do Senhor. Nós queremos milagres, nossa, nós desejamos, mas Deus não faz mais da maneira que Ele fazia. Não estou dizendo que Ele não possa fazer, mas na história da redenção, o Rio Jordão aberto, as 10 pragas no Egito, o Mar Vermelho, todos os milagres apontam para Jesus Cristo de Nazaré. O plano da redenção, havia um propósito nesses milagres. Transmitir que o único que pode salvar o homem é o Deus Emanuel, aquele que se fez carne, o plano da salvação. Se você for se basear na sua vida cristã hoje, só por questões de milagres, você vai naufragar na fé cristã. O que te sustenta na caminhada cristã, o que nos sustenta, é nós estarmos diariamente retomando o amor a esse memorial para todos os dias das nossas vidas aqui nessa terra. Lá na glória não vai ter mais leitura bíblica. Nós teremos a presença permanente do Senhor falando conosco diretamente. Mas aqui, enquanto estivermos aqui, saiba disso, o que deixa você desanimado, o que te abate durante a semana, é a distância dos nossos olhos, dessa santa palavra, que é viva, poderosa e eficaz, para renovar a paixão do seu coração por Jesus Cristo. Salmo 119, 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor, nós precisamos fazer o que então? Guardar a palavra. Eu repito, se nós não estivermos com essa palavra diante dos nossos olhos, como é que nós vamos abastecer o nosso coração? Percebe isso, Paulinho? Se nós não colocarmos essa palavra diariamente diante de nós, o nosso coração vai ficando o quê? Vazio. Porque, vamos falar que é real aqui, né? De outras coisas a gente enche nosso coração. Enche ou não enche? E essas coisas roubam essa alegria de caminharmos crendo nesse Deus tão poderoso. Esse Deus que fez atos extraordinários. E eu posso dizer aqui, quantos daqui de fato já desfrutaram dessa graça, ação de Deus sobrenatural, de ter resgatado a sua vida de um charco de lodo, um tremendal de lama? Onde que era para você estar, Nelson? Onde era essa família linda? Será que teria essa família linda se não fosse a mão forte e resgatadora desse Deus poderoso? Será que isso não é motivo para você e a sua família? Nós é a nossa casa. Declaramos: Senhor, não permita que nos esqueçamos dos seus grandes feitos.
Não permita que nos distanciemos dos teus grandes e poderosos feitos. Não permita, Senhor. O Senhor nos alcançou como família. Éramos para estarmos destruídos. Mas o Senhor nos deu uma história. Eu não sei de você, mas eu tenho uma pequenininha agora de 2 anos e pouco agora, Alberto, que é uma alegria para a minha vida. Você tem 2, né? Então, coisa mais especial é transmitir com toda a nossa imperfeição, Eleni, a palavra de Deus à nossa futura geração. Coisa mais satisfatória da alma. Você, papai, paga o inglês? Paga. Paga o clube? Paga. Paga a escola? Paga. Paga tudo. Cobra dos meninos? Cobra. Empenhe-se em transmitir a palavra de Deus com toda a intensidade da sua alma. Porque se você não fizer isso, a palavra do Senhor se perderá para a próxima geração. A palavra de Deus, ela é muito importante para nós negligenciá-la. Nós temos que tomar esse cuidado. Essa semana um irmão disse assim: pastor, estou aqui numa luta, a gente faz o culto doméstico. Eu falei: meu irmão, como é que é a sua experiência? Eu faço um cântico, leitura bíblica, oração e oramos no final. 2 vezes ou 3 por semana, 2 vezes por semana, salvo engano. Eu falei assim: meu irmão, nós temos que fazer isso se nós queremos os nossos filhos com 14 e 16 anos na presença do Senhor. Amém? Amém mesmo. Porque isso se faz como, gente? Aqui, ó, hoje eu estou tranquilo, né? Não estou transpirando. É com suor. É com empenho. Eu vi a declaração de fé de alguns meninos de 12, eu falei hoje pela manhã, muitos não estavam aqui. Com 12 anos, você já sabe se aquela criança foi bem discipulada no Evangelho. Ela já manifesta quem é Jesus Cristo, quem é de fato Jesus Cristo para ela. E as mesmas crianças com 12 anos, você percebe que ainda falta, talvez, porque ela mesma ainda não tem sua decisão. Mas eu entendo que grande parte é a responsabilidade dos pais em se empenharem em transmitir dia e noite o Evangelho do Senhor Jesus. Amados irmãos, a gente prega de maneira expositiva, amém? O texto que cai a gente prega, é assim que funciona aqui. Cadê os pais que levantam a mão? Gente, tarefa difícil para nós. Mas eu pergunto para vocês, se nós temos que levar o nosso filho a um único especialista na cidade, que ele tem o tratamento para os nossos filhos não ficarem na UTI e depois perderem a vida, nós não procuramos com todo o empenho aquele profissional, sim ou não? Sim. Como que nós podemos negligenciar esse empenho em transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos? Não pense que a escola bíblica dominical, o culto à noite, é suficiente para formar o seu filho e a sua filha. Nós precisamos durante a semana, eles são esponja, eles absorvem tudo. Eles precisam dos pais, contando sobre os grandes feitos do Senhor. Conta de onde que Ele te tirou. Fala para ele: a minha história, minha filha, não era para a gente nem existir. Deus foi misericordioso, me alcançou com salvação. Nós celebramos o nome do Senhor. Deus teve misericórdia, Deus proveu trabalho, Deus tem cuidado de nós. Conte com alegria. Porque Ele vai notar naquilo que nós de fato temos alegria. Ela vai notar naquilo de fato que nós temos paixão. O Salmo 119. Guardo a tua palavra para não pecar. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amados irmãos, existem denominações inteiras hoje longe do Evangelho, porque não guardou a palavra do Senhor. Sabe quem são? Não é universal, não.
Igreja Presbiteriana da Escócia, conhece? Igreja Presbiteriana, mãe da IPB nos Estados Unidos, conhecem? Hoje fazem ordenação de pastores gays. Celebram casamentos homossexuais. A IPB está rompida com eles desde os anos 60. Mas eu pergunto, não foram eles que levaram os escoceses, Marquinhos? Até os escoceses? A palavra de Deus se esfriou naqueles corações. E o que acontece, os resultados, você fica perplexo, admirado. Como é que pode uma igreja séria dessa agora está tão liberal? Por quê? Isso aqui, o memorial foi deixado de lado. O referencial das Escrituras foi tirado dos olhos. E quando a igreja se desvia das santas letras, a ruína está próxima. Deus tenha misericórdia de nós. Deus faça da IPB, Deus faça da Igreja do Senhor Jesus no Brasil, igrejas sérias, com a pregação da palavra e com a dedicação de cada crente, de cada membro, um leitor e apaixonado pela santa palavra do Senhor. Josué 4:24. O texto aponta que agora os povos, verso 24, nós não lemos, mas eu vou destacar. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor seu Deus todos os dias. Louvado seja Deus. Deus pediu, faz um memorial ali. Outros povos dirão, o povo de Israel tem um Deus que passou, deixou eles passar, permitiu, deu a bênção de passar um rio como o Jordão, na época da cheia, a pés enxuto. Amados irmãos, eu louvo a Deus porque nós temos a oportunidade, ainda que pecadores e falhos como nós somos, mas nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós em nossa casa podemos portar uma Bíblia nas mãos. Nós podemos falar para os nossos vizinhos, cadê a Alessandra? Pode falar para a manicure, Alessandra. Faz a minha unha aqui. Ela contou a história lá, não sei como é que foi, Alessandra. Vamos lá no pequeno grupo. O que vocês fazem lá? A gente lê a Bíblia e estuda a Bíblia. Você está convidada. Quer vir? Quero. Olha só que lindo. Alegria de dizer, nós nos gastamos estudando a palavra de Deus. Somos melhores? Não, não somos melhores. Mas nós fomos agraciados com amor, com alegria de vivermos uma vida corandel para a glória de Deus. Apesar de nós. Apesar de nós. Você tem propósito existencial. Você diz, eu louvo a Deus que me alcançou. E o meu coração tem alegria de ir para a casa do Senhor. Ouvir da palavra, estudá-la. Me envolver com o povo de Deus, é um testemunho que o Senhor nos permite dar. A nação de Israel passou despercebida e deixou isso. O Senhor Jesus nos ensina a observarmos com toda atenção esses memoriais. Nós temos um que nós sempre utilizamos na época da ceia, né? No momento da ceia, Jesus deixou bem claro, fazer isto em memória de mim. Eu tenho sempre dito aqui, a única coisa que nós temos material da obra do Senhor Jesus é o cálice e é o pão, que não é sangue, não é corpo, mas representam. E nós podemos dizer, Senhor, eu estou vivendo aqui sempre recordando de quem o Senhor é na minha história. Para caminharmos para o final, amados irmãos, nós temos um desafio. Verso 24. Diz que para que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. Verso 4:24. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor seu Deus todos os dias.
Amados irmãos, como nós estamos fazendo diante do que Deus tem feito? Nós estamos rendendo louvor a Ele? Deus alcançou sua família com salvação. Deus tem dado sustento para você, amém? Eu não estou sabendo de ninguém nessa igreja aqui que está passando necessidade e não tem o que comer. Tem alguém aqui assim? Se tiver, pode nos falar. O diácono Roberto, o diácono Rivino, nós vamos fazer uma cesta hoje. Acho que esse mercado fechou, né? Amanhã. Deus tem cuidado de nós. Deus nos alcançou com poderosa salvação. Todos os dias, Sueli, você está confiada que um dia nós juntos, Sueli, estaremos na glória? Então nós temos motivos para nos alegrarmos e lembrarmos dos grandes feitos do Senhor, lermos esse texto bíblico em casa e nos enchermos de alegria. O Deus que eu sirvo é maior que qualquer circunstância que eu estou vivendo. Termino. Deus colocou, instituiu a sua palavra para a memória, para um memorial para a igreja do Senhor Jesus, todos os dias das nossas vidas. Faça uma análise no seu coração aí. Seja sincero para você mesmo. Você está se empenhando em colocar esse livro diante dos seus olhos? Se você perceber qualquer dificuldade, clame ao Senhor. Senhor, encha meu coração de amor pela Tua palavra. Não permita que os meus olhos se distanciem da Tua palavra, porque isso é uma questão totalmente vital da minha vida na Tua presença. Ninguém se distancia do Senhor sem antes abandonar a Sua santa palavra. Nós temos hoje cultivado esse memorial espiritual que está diante de nós. Amados irmãos, quantas coisas boas querem ocupar nosso coração. Mas não tem que falar não, porque não tem mais tempo, não dá mais, não tem agenda. É bom, quem já leu aqui bons livros? Esses dias atrás uma irmã, falando, essas irmãs são uma benção. Pastor, eu li, compra esse livro. Pode comprar, Marquinhos. Tem que comprar uns 2 exemplares. O Diário de David Brainerd. Já leu? Já. Sabia já. Já leu, irmã? Já. Sabia já. Quantos já leram o Diário de David Brainerd? Quantos já leram uma biografia de homens de Deus piedosos? São coisas boas. A leitura de homens pecadores, mas que tiveram paixão por Jesus Cristo. O que nos é roubado nos nossos dias é essa dopamina barata da tela, que nos rouba tempo. Amados irmãos, nós temos que fazer alguma coisa nessa igreja. Vamos fazer 1 mês sem celular. Não, misericórdia, pastor. O povo vai infartar. Nem o pastor vai dar conta. Eu não sei o que nós temos que fazer. Mas eu quero pensar com os irmãos. Tragam ideias. É só falar alguma coisa que o irmão traz ideia. Traz, irmão. Vamos fazer aqui um local que a gente vai pensar numa estratégia. Você já percebeu? Cadê os que não têm filhos aqui? Quem não tem filhos ainda? Levanta a mão aqui. Tem vários. Vai ler boas biografias. Vai gastar seu tempo com boas séries produtivas. Encha sua mente culturalmente de coisas boas, belas. Porque depois que você tiver menino, né, Gustavo, a coisa rocha. A Gisele fala, por que eu não fiz um doutorado quando eu era solteira e não tinha filhos? Porque agora não sobra mais tempo para nada, e chora. Não adianta chorar, foi tarde, agora tem que correr, minha filha. Vamos correr. Eu quero terminar dizendo, tudo isso culturalmente é bom. A nossa biblioteca presbiteriana Semear vive parada. Está igual água de lagoa, parada.
De vez em quando uma pitada. Ó, pastor, eu li essa obra. Ó, que coisa boa. A irmã falou, li David Brainerd, pastor. Que bênção. Tudo isso é bom, mas não abra mão do seu tempo com as escrituras diante dos seus olhos. Felipe, meu amado irmão, logo um dos mais novos membros, gaste parte do seu dia colocando esse memorial diante de você, para que você viva o novo Felipe em Cristo Jesus para a glória de Deus. Quanto mais eu me distancio desse livro, mais eu vejo o velho Fábio sujo, imundo, totalmente apático ao Senhor. Quanto mais esse livro está diante dos meus olhos, mais eu vejo a obra do Senhor em minha vida. Nós somos chamados para viver a nossa nova vida em Cristo por meio dessa palavra. Ensina seus filhos. Repito, permita que os seus filhos vejam em nós, vejam em você, o nosso amor por Jesus Cristo. Não deixe que as pessoas terceirizem o Evangelho para os seus filhos. Que eles sejam bem preparados por você, pai, por você, mãe. Seja zeloso pela preparação do seu filho na sua vida espiritual. Valorize os meios de graça. Deus deixou a ceia, um momento de nós recordarmos. Domingo que vem já, né? Nós temos o memorial. Na minha época de crente, quando era menino, um crente não perdia culto de Santa Ceia. Ele falou, não, hoje é ceia, não pode doente, arrastando a perna, chovendo, canivete, vem, ceia. É dia de nós sermos fortalecidos, porque é um meio de graça. E é algo para abastecer, renovar nosso coração. E amados irmãos, o maior memorial de todos foi levantado lá no Calvário, a cruz do nosso bendito Senhor e Salvador. Eu convivo agora com o Lucas, professor Lucas. Ele tem uma cruz gigante assim. Eu acho um pouco diferente. Há pouco tempo atrás uma pessoa disse, não foi com o Lucas, que quando avistou a cruz no peito de uma pessoa, eu não estou falando de outra coisa a não ser algo que ele valoriza, perguntou sobre aquela cruz, e a pessoa ouviu a história de Jesus e se rendeu a ela. Você já pensou? Eu fico imaginando o quanto você e eu temos levado a cruz de Cristo para o nosso dia a dia. Quanto você tem levado Jesus Cristo para as pessoas que estão sofrendo e conta para você, eu estou passando um problemaço aqui em casa, a situação está assim, meu filho está assado. Você diz para ele, Jesus Cristo, Ele já demonstrou todo o seu amor lá no Calvário. Ele é poderoso para fazer mais do que você pode imaginar. Sobretudo, te garantir a salvação eterna. Pregue Jesus Cristo. Ele é o memorial diário que nós devemos apresentar às pessoas que estão à nossa volta. E eu quero nesse momento então convidar você, não se esqueça dos feitos de Deus, não se esqueça dos feitos do Senhor, porque se nós perdermos isso, perdemos o rumo da nossa fé. Lembre-se que os nossos pecados, todos eles foram levados lá naquele memorial, na cruz, pendurado pelo nosso Senhor Jesus, o justo levando os pecados dos injustos. Quem se lembra da cruz, da obra que foi realizada, continua, persevera. Relembre essa semana. Reúna sua família, repito, e diga, o nosso Deus é poderoso. Leia. Reflita o quanto Deus tem cuidado da sua casa. Conte isso para eles, da fidelidade e das misericórdias do Senhor. Eu convido você hoje a louvarmos e agradecermos porque nós fomos alcançados com poderosa salvação. Aqui nós somos gratos, não porque tudo vai bem, mas porque Jesus Cristo nos alcançou com salvação. Fique em pé, nós vamos cantar para terminar.